Fala, meu lindo, minha linda. Ah, meu Deus. Minha pressão quase baixou. São Paulo, bebê. Estamos em São Paulo. E essa é... E não foi nada combinado aqui. Os irmãos são... É porque nós estamos muito felizes. Porque sabemos que cada palavra da série Oásis vai ser uma resposta de Deus para você. Então, abra o seu coração. O tema dessa mensagem, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Eu só quero, antes de qualquer coisa, só para... A câmera, corre, ali, nego, corre, aqui, nego, a câmera, o curte e compartilha. Curte e compartilha, inscreve no canal, manda o vídeo, nem que seja uma indireta pra alguém. Ativa o sininho. Aquele grupo de política que dando maior guerra, manda uma mensagem no nada. Lembre-se, políticos passam, a palavra é para sempre. Então, amém. Ai, vontade de falar. É que tem tanta gente perdendo amigo, família, relacionamentos por conta de algo passageiro. Ai, Jesus, um outro dia a gente briga nesse assunto. Enquanto isso, eu acredito que você já deve ter curtido, compartilhado, comentado. Top, e vamos para o vídeo. O texto da nossa caminhada é um texto que, aparentemente, no início, ele não conecta com o tema principal, ferimentos de batalha. Mas a nossa jornada juntos vai fazer isso conectar no teu coração para fazer sentido. O texto é de Jeremias, capítulo de número 18. Um texto que provavelmente em algum momento da vida você já deva ter ouvido, estudado, falado sobre. E eu quero ler algo rápido, que é só o começo, dizendo: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Você já sabe o que vai acontecer. O Jeremias vai descer à casa do oleiro, vai chegar na casa do oleiro, e quando ele chegar, o oleiro estará na frente das rodas, formando com as suas mãos, a partir do barro, um vaso. É isso. Guarda o vaso, que ainda está molhado, de barro informe, e começa a entender o nosso ponto de partida. Da onde nós vamos partir? Eu estou vendo um filme esses dias. Eu gosto de ver filme, mas eu tenho um problema que eu não sei se você tem. Eu me envolvo emocionalmente. Mas eu não me envolvo num nível normal, eu me envolvo num nível preocupante. Eu oro pelos personagens. Eu sonho com os personagens. Os personagens fazem parte da minha família no outro dia. E quando morre alguém, eu sinto a dor do luto. Estou falando verdade. Esses dias eu assisti um filme com o personagem que morreu. Aí eu chorei. Minha esposa chegou, não entendeu o que estava acontecendo. Está acontecendo. Fala comigo agora. Quem viu a mensagem de ontem, resolva suas dores, vai entender. Mas eu quero falar do filme que eu vi, né? Deixa eu chegar ao cerne.
Eu vi um filme de um ator, você já deve ter visto ele alguma vez, o Steven Seagal. Rapaz, pensa um homem bom de briga. E ele é tão bom de briga que ele não apanha. Irmão, ele só dá ali. E ele bate de mão aberta. Aí o cabra vem, maior que ele. Aí o cara... E você fala, que é isso, irmão? Chega uma hora do filme que você está começando a torcer. Tomara que ele leve um cacete também. Porque é impossível você entrar numa guerra, numa batalha, e sair de maquiagem, bebê. É impossível você entrar numa confusão chamada vida e pensar que não vai ter nenhuma cicatriz e que vai dar tudo certo para sempre. Irmão, só dá certo no filme do Steven Seagal. Os filmes que eu curto é o do Van Damme. Só referência antiga. Os irmãos da década de 90 já sabem o que eu estou falando. Ou não, me preocupei um pouco agora. Esse irmão apanha o filme inteiro. Dá dó do miserável. Apanha, apanha, apanha. E quando pensa, morreu, ele faz assim, ó. Levanta, olha nos olhos do adversário, dá-lhe um soco. E o adversário morre. Bom, isso também não é real. Não é assim que a vida funciona. A vida, na verdade, ela é muito mais complexa. E o que a gente precisa entender é que, se queremos viver algo de Deus, se queremos viver o plano de Deus sobre nós, em nós, nós vamos precisar aceitar que em vários momentos não será do jeito que a gente deseja. Que em vários momentos nós vamos perder completamente o controle. E as provações serão parte da nossa rotina. E eu digo isso para você porque em uma geração onde o conflito está cada vez mais difícil, porque não sei se você percebe, mas a gente está perdendo um pouco a manha de resolver os conflitos da vida, de resolver problema. A gente maximiza tudo, dá um monte de BO nas nossas emoções, a gente paralisa e não consegue. Bom, se você continuar dessa maneira, a tendência de você viver uma vida medíocre sem resultados na presença de Deus é muito grande. Porque o segredo é entrar no conflito e aprender a resolver no conflito. Aprender na guerra. Tudo isso que eu estou falando para você é partindo de um princípio que o Senhor ministrou meu coração depois de muito tempo para aprender. Muito tempo. Foi quando eu entendi que todos os meus amigos, grave, eu não estou falando sem um dado claro, não, todos os meus amigos que vivem uma vida extraordinária hoje, debaixo da veste, estão carregados de cicatrizes. Todo mundo que vive algo extraordinário, que vive um plano de Deus, hoje carregam consigo marcas de dor, humilhação, vergonha. E todos, quando falam das vergonhas que passaram, das humilhações que viveram, não falam com luto, não falam com dor. Pelo contrário, difícil aprender isso, mas agora eu estou começando a ficar bom nesse negócio. Quando essas pessoas que vivem algo extraordinário contam as suas histórias, tem um sorriso no rosto, tem brilho no olhar, e quando o testemunho vem afora, você não quer viver a dor dele, mas quer viver o que ele está vivendo. Porque nós olhamos para alguém que Deus está usando e a gente não tem noção de todas as dores e processos que aquela pessoa viveu para chegar onde está. Então a gente olha e diz, uau, eu queria viver igual. Aí Deus diz, quer? Tem certeza? Aí você faz assim, sobe 2, tira 3, 4 vezes 5, 6, 7. Você faz a conta, olha as letrinhas miúdas do contrato e diz, não quero. Então basicamente a gente vive em um tempo onde muita gente paralisa, porque mesmo sabendo o que Deus quer e aonde o Senhor deseja o levar, o destino está bloqueado, paralisado, porque o processo para tanto, a pessoa não quer. E aí, lindo, eu, dentro de toda essa conversa que tive durante meses, e ouvindo histórias, e conhecendo pessoas, e
conhecendo homens e mulheres de Deus, eu entendi que ou eu pago o preço e deixo o Senhor moer em algum momento, para poder posteriormente colher do fruto de um trabalho de forja do Eterno, ou eu vou ser linear a vida inteira, sem testemunhos para que os meus filhos me ouçam e desejem viver a ousadia de coragem que o pai em algum momento enfrentou. Se eu perguntar para cada um, todo mundo tem a sua história. Mas, por exemplo, eu estou olhando aqui o pastor Adson, que é o pastor dessa igreja que nos recebe. O senhor ontem na nossa conversa falava do seu tempo de ministério. E eu acho brilhante essas conversas, eu gosto de ouvir porque eu sou um bebê. Eu comecei ontem, e aí quando eu vejo alguém dizendo: eu estou 20 anos falando de Jesus e vivendo o ministério, e o sorriso ainda está no rosto, a alegria ainda transparece, eu começo a entender que existe longevidade mesmo em ambientes de processo de dor e feridas profundas. Porque seja sincero, pastor, eu nem lhe apresentei aos visitantes, mas a gente faz isso já. Mas para chegar agora aqui e estar nesse lugar, rápido, quantas histórias de humilhação o senhor tem para contar? É muita treta. E sabe, todo mundo que você vê em algum lugar de uma posição que está em destaque, o destaque é o resultado de milhares de dias de humilhação. E agora, compreendendo que é impossível sair de uma guerra sem uma marca, eu preciso aprender a aceitar as marcas e às vezes inclusive provocá-las. Um livro que li agora essa semana falava como que um diamante nasce, como que surge um diamante. E por isso que eu conectei com o texto que nós vamos entrar. O diamante nasce a partir de 3 fatores: pressão, calor e tempo. O diamante, por isso que eu olho para a Bíblia e eu falo que não pode. Como que alguém escreveu isso há tanto tempo, viveu isso há tanto tempo? E eu olho um estudo de agora e a história é a mesma: pressão, calor, tempo. Como pode? Bom, é que Deus não trabalha com coincidência. Ouvi uma frase esses dias que curti: Deus trabalha com cristocidência. É sempre Cristo controlando tudo, todas as histórias, e tudo fecha. Bom, um diamante que essencialmente é feito de carbono, cerca de 100 milhas para baixo da terra, precisa de 3 coisas para virar um diamante: pressão, calor, tempo. Tem gente que, se ouvir uma dessas palavras, já não gosta. Tem gente, por exemplo, que não gosta de esperar. Tem gente que brigou com a esposa hoje, que a esposa demorou demais para se arrumar, e já ficou boladão, já reclamou. Bom, tem mulher que não gosta de esperar nem o bolo terminar de assar, abre o forno antes. Tem gente que pegou fila para chegar aqui hoje, ficou bravo, reclamou dentro do carro: por que tanta gente veio? Esperar é uma arte, né? Todo mundo que gosta. E tem algo muito pior do que esperar: pressão. A pressão, ela é eu sei, porque eu tenho uma personalidadezinha difícil. Suportar a pressão é suportar as humilhações de um processo que me leva para um lugar aonde Deus quer. E eu sei que nós também temos muita dificuldade com pressão. A gente tem dificuldade com ataques, a gente tem dificuldade quando as pessoas nos perseguem, a gente tem dificuldade quando alguém fala algo contra a gente, e a gente tem uma vontade só: vingança. A gente muitas das vezes não quer viver o que Deus deseja para nós porque a gente quer obedecer à vontade dele. Não, é porque a gente quer esfregar na cara de alguém que nos humilhou no processo, que a gente estava certo e o que Deus tinha para nós era de verdade.
Eu sei, irmão, é difícil dar um glória a Deus nessa mensagem. Eu sei que é difícil porque alguns milagres que a gente pede não são para nós, é para esfregar na cara de alguém. Ai, Jesus, meu Senhor, não deixa eu pregar essas mensagens complicadas. As pessoas ficam chateadas. Eu tô aqui falando com você e as histórias surgem na minha cabeça, irmão, porque de vez em quando eu bato de frente com os inimigos. E todo mundo é assim, irmão. De vez em quando eu bato de frente com alguém que me pisoteou. E aí dentro de mim mora o Dave. E o Dave, irmão, é vida louca. O Dave, se mandasse, eu nunca ia estar aqui. O Dave, se governasse, eu ia viver brigando na internet, xingando os outros, mandando direct, ofendendo. Mas graças a Deus que o Dave vive perdendo as batalhas, e quem ganha é o dono dele, que o controla e governa. E eu tô falando porque o resultado do que sou é fruto da humilhação que passei. Eu já vou chegar. Porque eu confesso, dá algumas vontades. A gente é ser humano. Por exemplo, eu tô essa semana dei de cara com um irmão. Você consegue fingir que não conhece os outros? Você veio e fez: nossa, não conheço essa pessoa que não me parece estranho. Irmão, fizeram isso comigo. Só que eu que queria ter feito com ele. Entendeu, irmão? Só que o meu lado, às vezes, muito bobo, a gente quer ficar sorrindo. E como ele fez que não me reconheceu, aí, irmão, o Dave dominou. O Dave falou: devolve o controle do PlayStation aqui. Aí, irmão, na hora eu gritei: ei! E ele se fingindo de louco, indo embora. E eu... Quando ele olha, eu falei: que isso, cara? Não lembra de mim? Claro que ele lembra. Porque eu lembro dele. E aí ele falou assim: ó, você aí? Ó. Aí eu falei: vem cá, rapaz, me dá um abraço. E aí o David dentro de mim diz: conta umas histórias boas. Esfrega na cara. Aí, irmão, por isso que é importante o processo antes da honra. Porque se a honra vem antes do processo, a honra se vira contra você e te transforma em alguém miserável. E eu não falei nada para ele. Eu só dei um abraço e falei: ai, bom te ver, meu irmão. Dentro de mim eu queria contar umas histórias. Eu não fui nem falso, eu só não deixei passar. Isso é sinônimo de que todos nós precisamos de tratamento. Que não importa quem seja, as marcas que Deus nos permite são exatamente para que nesses momentos quem perca a guerra é o nosso eu, e que o nome dele seja glorificado. Por isso que quando olhamos para alguém que passou por muitas batalhas, essa pessoa é digno de ser respeitado, porque para chegar aonde chegou, suportou o que muitos de nós não conseguiriam suportar. Quando eu entendo o que Deus vai falar com Jeremias, eu começo a desejar uma coisa: Senhor, não me solta enquanto o processo não acabar. Não me tira das rodas enquanto eu não ter a forma que o Senhor deseja. Só que isso vai me custar pressão. Pressão. Eu sei que é difícil, mas se nós aprendemos a orar da maneira completa ou de maneira correta, a gente vai dizer: Jesus, manda umas humilhaçãozinhas. Você já pensou que lindo, você que bonitinho, acordando de manhã dizendo: Jesus, hoje eu quero ser humilhado pela Jéssica, Senhor.
Jesus, hoje o meu chefe, Senhor, pode liberar. Deixa, Senhor, deixa, porque eu estou precisando. Você nunca vai fazer essa oração, meu lindo, porque a gente não gosta de ser oprimido. Mas se eu te dizer que a opressão de agora é o que garante o teu coração amanhã, se eu te falar que algumas marcas e cicatrizes, quanto mais profundas, mais seguros nos tornam para viver exatamente o plano de Deus lá na frente de você crer. Quer ver uma coisa? Eu vivi muito tempo pregando. Eu pregava só em igreja pequenininha e só para pouca gente, e só no primeiro dia, porque tinha os famosos vinham depois. Os que pregavam bem vinham sempre depois. Então eu entrava para dar uma palavrinha, tipo assim, sexta-feira alguém não consegue trazer ninguém? Chama o Dave. E eu ia, irmão, porque eu tava lá, top, vamos. Irmão, eu vivi muita treta. Eu sempre falo que conversa de itinerante, de pregador, né, de qualquer ministério, qualquer pessoa, se você conversa com um par seu, todo mundo tem a história triste do que viveu para chegar onde chegou. Então eu tenho as minhas histórias, você tem as suas, mas as minhas também são sinistras. Então eu me lembro de algumas coisas. Por exemplo, eu chegava na sexta-feira para pregar na igreja, tinha bem menos gente do que no sábado e domingo, porque era eu que ia pregar. E às vezes quem estava dirigindo aquele culto falava assim: irmãos, fiquem tranquilos, o melhor vinho é o do final. E eu estava aqui, ó, o suquinho de uva integral, porque se o melhor vinho era do final, basicamente ali era o coitadinho. E eu ouvia coisas, por exemplo, olha, vou trazer semana que vem um pregador bom de verdade. Falei, que é isso, hein? Esse dia eu entrei no meu carro e eu fui chorando para casa, dizendo: nunca mais eu vou pregar o evangelho. Se for para ser humilhado desse jeito, eu não quero nunca mais. E sabe, eu consigo me lembrar de tantas histórias, de passar humilhação na casa das pessoas, de dormir em um lugar onde não era para dormir, mas como o objetivo parece-me que era humilhar. E sabe, todas as vezes que isso acontecia, eu dizia: Jesus, por que, Senhor? Por que comigo? Por que tanto BO? Por que tanta humilhação? Sabe, as pessoas não têm muita noção disso, porque vê agora. Então eu falo: nossa, que isso, que maneiro. Bebê, senta comigo, vamos revisitar as histórias. Vamos falar da kitnet. Vamos falar do carro que queimou o para-brisa e a minha esposa gata do jeito que é, com aquela cara de rica, com o guarda-chuva para fora do carro aqui, ó, tirando a água do guarda-chuva, e eu com medo dela brigar comigo. Ela falou assim: só vai, lindo, vai dar tudo certo. E a gente chegar para ministrar num lugar, e quando entrar dentro do carro para voltar, tem um pacotinho de uma oferta com R$14 em moeda, e o combustível para chegar lá foi 20. Então faltava 6, né? E aí tinha um para-brisa que quebrou, mas era Uno, então era uns R$18. E tudo isso foi marcas necessárias. Quando Deus desce o Jeremias lá, ele começa a prestar atenção, e a Bíblia diz que as mãos do oleiro estão sobre o vaso, e de repente o vaso desmancha na mão do oleiro. E eu sei que muitos de nós aprendemos errado sobre isso. Nós aprendemos que o oleiro quebrou o vaso, mas aí a Bíblia diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro, porque o problema nunca é o oleiro, é a matéria-prima que o oleiro escolheu para trabalhar. A gente, não sei se você sabe disso, mas você é ruim de dar ódio. Você pode compartilhar isso com o irmão que está do teu lado? Você pode dizer assim para ele: você é muito ruim. Aproveita, desabafa, abre o coração. Mas fala para ele: mesmo assim, Deus olhou para você e enxergou aquilo que só Ele consegue enxergar. Porque
Se a gente querer entrar na seara de reclamar do processo, o oleiro vai ter direito de reclamar da matéria-prima. Ah, Senhor, não quero esse processo. Meu lindo, com a matéria-prima que você é, só assim para dar certo. Porque senão você vira uma cebosa, irmã. Você vira um ceboso, meu lindo. Deixa eu abrir o coração para você. Tem gente que Deus não pode dar um pila a mais, que ele fica soberbo, trata mal os outros, fica ignorante. Se ele comprar uma moto, ele já fica: nossa, estou em outro patamar da sociedade. Tudo que vem antes de um processo que garanta a estabilidade para aquilo, vem para destruir, não para abençoar. Então, pressão a gente precisa. Pressão. Aí depois, quando acabou a pressão, aí vem o calor. E entenda que o vaso pronto não é o barro original. Entende o que eu acabei de dizer? O vaso pronto não é o barro original. Não é mais a mesma textura, não tem mais o mesmo cheiro, não tem mais a mesma forma. Era um barro, agora é um vaso. Mas não se tornou um vaso no passe de mágica, se tornou um vaso por conta de todo o processo que viveu para chegar. Pressão e o fogo. O fogo é o negócio que envolve o terceiro tempo. Porque quando o oleiro coloca o vaso no fogo, ele vira as costas para o vaso que está dentro do forno e vai trabalhar no outro que está sobre as rodas. Seja sincero, você já se sentiu esquecido no forno? De olhar para todo o cenário que você já viveu e dizer: Jesus, o que está acontecendo? O Senhor só pode que o Senhor me esqueceu aqui dentro. Só pode, o Senhor está pegando fogo, o pau está torando, e parece que o Senhor não ouve a minha oração, o Senhor não olha para mim, o Senhor faz com todo mundo e não faz comigo, o Senhor levanta todo mundo e não me levanta, todo mundo melhora de vida, e eu estou na mesma funda aqui, e aí o fogo está assim, ó. E muitos de nós, nesse momento, abrimos o forno de dentro para fora, e corremos um sério risco de se tornar um vaso frágil, que não esperou o tempo e não aceitou o processo, e no primeiro embate da vida vai quebrar. Escute bem, lindo. Você nunca vai ver um homem ou uma mulher de muito sucesso que não tenha respeitado os processos de Deus na sua história. Não existe esta pessoa. E se existe, a validade dela é breve. Porque quem respeita tempo, quem respeita o calor, a pressão, se torna exatamente quem Deus quer e permanece em quem o fez. Quem se torna pela força do próprio braço aquilo que deseja, faz para si. E quem faz para si tem prazo de validade curto. O ego toma conta, o orgulho o domina, a presunção o absorve, e quando ele menos imagina, tudo que tem se vai, porque nunca foi dele, até porque ele não tinha habilitação para ter o que tinha. Eu conheço gente de todos os tipos, gente que prosperou da maneira correta, gente que prosperou da maneira errada. Talvez você sabe do que eu estou dizendo, mas você já viu que tem gente que prosperou com dinheiro que não é lícito, não tem felicidade no dinheiro que tem. Por quê? Porque não tem o processo correto, não tem o processo real. Você entende isso? Não tem o processo real. Se o processo não acontece, boicota tudo, o resultado, exatamente tudo. Eu preciso terminar. A Bíblia diz que o oleiro está terminando o vaso, coloca o vaso no forno, e agora a gente segue daqui. O vaso, quando fica pronto, quando o vaso fica pronto, a gente pode dizer que agora ele está preparado. E a pergunta é: preparado para quê? Ok, eu passei por um processo nas mãos de Deus, eu fui humilhado pela vida, passei processos, pressão, fogo, tempo, tudo. A pergunta é: para quê?
E o para que errado revela que alguma coisa no processo não foi respeitado. Eu vou dizer, alguém diz aqui: para que os meus inimigos sejam envergonhados. Alguém aqui pode dizer: para que quem riu agora passe vergonha. Quando você olha a Ana, quando o filho dela, Samuel, nasce, a Bíblia diz que o que ela faz não é levar na casa de Penina e esfregar na cara de Penina. Não, o que ela faz é pegar um garoto depois de desmamar e levar no templo e consagrar ao Senhor. Então deixa eu gravar algo no teu coração para sempre. Todas as cicatrizes de uma batalha que você carrega não são para fazer você parecer mais forte do que o irmão que está do teu lado, mas para que você compreenda que o Deus de toda a eternidade olhou para você e ouviu algo que só Ele pode enxergar. As marcas são suas, mas a glória da vitória é dele. O vaso só serve para uma coisa, só para uma coisa. Sozinho ele não adorna, mas quando ele é preenchido, ele tem sentido para existir. Eu demorei muito para compreender isso, lindo. E como disse algumas vezes, algumas mensagens eu gostaria que tivesse me contado antes. Algumas palavras eu gostaria que alguém tivesse falado para mim. Porque as batalhas que lá atrás enfrentava, se soubesse do que Deus estava sendo, preparando, do que Deus estava, eu teria reações distintas. Teria suportado o fogo em silêncio, porque falei muito na hora que devia ter ficado quieto. Teria esperneado menos, teria deixado inclusive pegar mais. Quanto mais fogo, mais resistência, mais resiliência, mais capacidade de suportar. E aí, lindo, eu já chego no final do vaso. Um dia você olha no espelho e pensa que está pronto. E esse dia você errou de novo. Porque o vaso fica pronto, mas o oleiro nunca para de trabalhar no vaso. Eu vou falar de novo isso, lindo. O vaso fica pronto, mas o oleiro nunca para de trabalhar no vaso. O vaso está trabalhando, dando certo, quando de repente o oleiro coloca a mão no vaso e diz: dá uma seguradinha, preciso retocar algo que eu consigo ver, e que se não mexer agora vai te prejudicar lá na frente. E aí quando você pensava que estava tudo certo, que agora era só vento em popa, você está nas rodas de novo, nas mãos do oleiro. E o oleiro está tampando buraco em você, está fechando fendas de rachadura. E você diz: não, mas já tenho marcas o suficiente. Aí Deus diz: não, mas é que você não sabe que o que vem depois precisa de resistência ainda maior. Então, lindo, eu quero só que você compreenda um negócio. Todas as vezes que alguém falar sobre marcas e cicatrizes, diga: eu quero. 10 irmãos, tá bom, 10 irmãos querem, os outros dizem: não, férias. Disney. Então, lindo, se prepare, porque vai dar tudo certo com você. Só não vai acontecer nada maneiro, só vai ficar na marolinha. Agora, quando você entende que a cicatriz é necessária, você não precisa nem ser convocado para a guerra. Você entra na guerra, você entra na batalha, porque você sabe que quanto mais marcas, mais capacidade você vai ter para suportar o que Deus deseja colocar em você. O vaso fica pronto e o resultado do vaso é ser preenchido. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo: tendo porém tesouros em vasos de barro, para que a glória não seja do vaso, entende? Mas daquele que o encheu. As minhas cicatrizes talvez
Algumas cicatrizes a gente nunca vai mostrar para ninguém, mas todas as vezes que a gente olhar, a gente vai lembrar o porquê e para quê. E talvez um dia, é profético o que eu vou falar agora, receba se você quiser ou não. Posição de receber é assim: adorar, abençoar, receber. Eu quero declarar no nome de Jesus que todas as batalhas, todas as guerras que você está enfrentando, ou talvez ainda vai enfrentar, servirão para deixar cicatrizes profundas em você. Que talvez não é isso que você desejava, mas se tem alguma coisa que muda o homem de maneira genuína, são as marcas de um combate. Talvez você não percebe, mas cada marca, uma faceta do teu caráter é trabalhada. Cada marca, uma faceta da humildade sua é trabalhada. E quando menos você perceber, uma ferida aberta se transforma numa cicatriz. E a cicatriz que um dia doeu, em nome de Jesus na sua vida, será um motivo para glorificar o nome daquele que te chamou para obras incalculáveis, maiores do que você possa imaginar, mas que só irão acontecer se no nome de Jesus a pressão, o fogo e o tempo forem respeitadas. Amém. Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor olha para nós e enxerga aquilo que somente você pode, e que não nos dispensa pela má qualidade da matéria-prima que somos. Pelo contrário, o Senhor nos usa, nos aproveita para a glória do teu nome. Mas entendemos, Senhor, que nada é tão simples como parece. Os processos são necessários. Os processos são obrigatórios para que então sejamos exatamente aqueles que o Senhor planejou. Para que quando o Senhor nos encher, o vaso não quebre, não dê problema ou tente absorver uma glória que não é sua, mas para que o teu nome apareça, que o teu nome seja glorificado. Completa a tua obra em nós, Jesus, mesmo que doa, mesmo que nos incomode, mas se o teu nome for glorificado, vai valer a pena. Fala, meu lindo, minha linda. Tem que respeitar Itajaí, meu filho. Irmão, eu acho que já é a terceira série que a gente grava em Itajaí. Não sei porquê, mas os sermões aqui são diferenciados. Eu quero... A gente vai para a mensagem que é a prioridade do nosso encontro. Como todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, sempre tem uma palavra de Jesus para o seu coração. Eu quero te pedir um favor. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para os amigos, para os inimigos. Ativa o sininho. Tem sininho lá! Ativa o sininho! Faz o sininho, filmou o sininho. E gente, você ativa o sininho, a gente vai chegar em 10 milhões. É logo, tá faltando coisa assim, nossa, só
nome de Jesus vai chegar logo. E você faz parte dessa história. Sempre tem uma palavra de Deus para você por aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro vídeo. Salmos de número 18, verso 37, diz o seguinte: persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei atrás até vencê-los. Muito obrigado, irmão do Glória a Deus. Isso me dá um ânimo, porque é sobre isso. Persegui, alcancei e não voltei atrás até que os venci. Olha, Davi é o maior rei da história de Israel. Só que Davi teve um período de sombras, período que durou mais ou menos 16 meses. Foi quando Davi parou de ouvir Deus e começou a agir sozinho. Foi nesse período que ele fez aliança com os filisteus. Foi nesse período dramático da história de Davi, aonde você vê um homem que não é mais segundo o coração de Deus. Mas Davi recobrou-se. E quando recobrou-se, um dos lemas é: conte as suas vitórias do passado sem olhar para trás. Sempre olhando para frente, sempre caminhando, sempre olhando e correndo para o alvo. Esse é Davi. Davi era rei, mas todo rei era especialista em guerra. Porque as coisas não eram compradas, eram tomadas. Os territórios eram tomados. Então todo rei precisava ser especialista na guerra. E Davi sempre, desde Saul, desde lá de trás, era um incrível homem de guerra. Quando Davi e Saul voltaram da guerra, é uma das histórias incríveis do Velho Testamento. A Bíblia diz que os homens saudavam Saul dizendo: Saul matou 10.000, mas Davi matou milhares. Inclusive esse foi um dos maiores motivos que fez com que o coração de Saul se fechasse completamente contra Davi, ficasse com ainda mais ódio dele. E é essa história. Um homem de guerra, grande homem, que foi aclamado pelas suas decisões. E foi essa a história. Davi foi o rei mais poderoso que o mundo conheceu. E o Salmo 18:37 é o lema dele: persegui, alcancei e não voltei até vencer. E aqui, lindo, a gente precisa estacionar o carro. A gente precisa parar e observar com atenção, olhar à nossa volta, olhar o que vivemos e o porquê estamos onde estamos. Já parou para pensar o porquê você está aonde está? O que te fez chegar ou estar parado há tanto tempo? Eu começo dizendo o que esse texto mexeu comigo, sabe? Eu de verdade, quando eu ouvi pela primeira vez, um filme passou na minha cabeça. Comecei a olhar na Bíblia a história dos homens, os homens de Deus, os homens da Bíblia. E eles, os que aparecem na Bíblia, os que estão aqui, os heróis da fé, eles têm uma característica: tudo o que eles começaram, terminaram. Todas as missões foram concluídas. Neemias começou o muro, terminou. Noé começou a arca, terminou. Moisés era para libertar o povo, libertou. Josué conquistar a terra prometida, conquistou. Todos tinham missões e todos concluíram. E aqui a parada é: por que nós temos tanta dificuldade
de começar e terminar. O que move o nosso coração? E aí, lindo, é muito mais profundo do que a gente imagina os nossos problemas. Eu tive uma conversa há uma semana atrás com uma pessoa que me fez refletir sobre a vida de um jeito que eu não havia nunca refletido. Entenda, hoje nós somos cercados por muitas vozes. E eu sei que talvez eu seja uma dessas vozes que tem alcance, que falam para tanta gente. Só que veja, eu não estou falando aquilo que eu penso. Não é sobre o que eu digo, é sobre o que a Bíblia diz. E a Bíblia sobreviveu ao tempo, porque ela nunca errou em nada. Ela sempre foi precisa em tudo. A Bíblia é a pouca palavra de Deus, inerrante, infalível. Tudo que ela diz que é bom, pode acreditar. E tudo que ela diz que é ruim, pode ter certeza, é ruim. Agora, com um universo de milhares de vozes, com o advento da rede social, com o advento de tudo que nós estamos hoje sendo abalroados. Eu descobri essa semana uma live que é febre agora, que uma pessoa fica assim: rosas, milho. Você fica olhando aquilo e falando: o que é isso? Só por um negócio, dinheirinho, ganhar um dinheirinho. Então as pessoas estão se submetendo a tudo nesse tempo por conta de uma coisa: dinheiro. Aí, observem as vozes. As vozes estão colocando a gente num ritmo de alta performance nunca alcançado antes. Estão mandando a gente acordar um horário, estão mandando a gente fazer um monte de ritual, estão colocando na nossa cabeça o quanto de dinheiro que a gente tem e quão rápido precisa ter. A gente precisa agora ter o carro X, o corpo Y, a gente precisa ter o jeito, o padrão, e estão empurrando isso goela abaixo. Então hoje existe uma geração de gente sufocada por metas absurdas. Irmão, é assustadora a nossa geração. É a geração mais dependente de remédios psíquicos que o mundo já viu. Irmão, tem remédio para tudo. Tem remédio para acordar, tem remédio para dormir, tem remédio para pensar, tem remédio para parar de pensar. É uma loucura. Hoje você conversa com um adolescente, ele já sabe todos os remédios que existem para o psicológico. Uma adolescência cheia de depressão, uma juventude absurdamente desejosa por uma palavra, o tal do negócio de virar. Eu preciso virar, eu tenho que virar, eu não sei o que. Irmão, é um absurdo a pressão. Você conversa com um garoto de 30 anos, ele está em crise. Porque eu ainda não fiquei milionário. Irmão, dá vontade de pegar. Irmão, meu Deus. Eu fico... É que eu sou sanguíneo. Sanguíneo, qual que eu sou mesmo, amor? Eu sou colérico, que acho que é um sanguíneo piorado, né? Eu não consigo, eu falei com essa pessoa que eu tive essa conversa, e ele começou a falar por que ele deu burnout. Porque eu estava tomando um remédio durante o dia para pensar, uma noite para dormir, e eu preciso produzir, porque eu preciso casar, eu preciso fazer tanto. Aí, irmão, o meu conselho para ele, falei: case pobre. Eu falei: pelo amor de casa pobre, querido. Cara, para com esse negócio aí que você vai enlouquecer. A mulher vai te abandonar, porque ninguém aguenta doido dentro de casa. E ela vai te abandonar, você não vai casar com ela, e você vai ficar rico sozinho. Então, lindo, casa pobre. Aí eu falei: e outra coisa, o que você está fazendo? Aí ele falou: eu estou empreendendo em 3 empresas. Uau! Abandonei uma para focar em 2. Falei: nossa, que hiperfoco. Daí eu falei: qual das 2 está dando certo? Olha, por enquanto ainda nenhuma está dando certo. Aí eu lembrei dos Salmos e, irmão, é tão gostoso quando você entra com o remédio em cima da doença. Uma coisa é você apresentar sem ter o problema. Agora, quando o problema está na tua frente, o remédio entra assim, golinha abaixo. A pessoa engole, porque tem um negócio nesse salmo. A primeira palavra do texto é perseguir.
Irmão, a gente só persegue quando tem clareza do alvo. Quem não tem clareza do alvo não está perseguindo nada, está vivendo perdido na terra, não sabe para onde vai, não sabe onde vai chegar, não está construindo nada sólido, não vive nada direito, porque está olhando para tudo e para todos só com motivo: dinheiro. Coitado desse infeliz que vai viver a vida toda atrás de um papelzinho, que vai perder o valor por uma casa que outro dia alguém vai morar, por um carro que vai enferrujar no pátio de alguém, por aquilo que é passageiro, transitório e apodrece. Agora feliz é aquele que tem uma missão para perseguir, para viver algo que de verdade vai trazer paz e acalento para sua alma. Isso muda tudo. A primeira coisa que nós precisamos tratar no nosso coração são os motivos do porquê queremos o que queremos. É o motivo. Por que você quer o que quer? Qual é a razão? Não estou falando contra o dinheiro, irmão, pelo amor de Deus. Isso é hipocrisia. Estou falando que você não pode conquistar. Você pode conquistar tudo, e que Deus te ajude, que você tenha tudo que você gosta. Agora não tenha nada porque os outros querem. Não compre nada porque os outros disseram que é legal. Não entre em dívidas para agradar quem nem sequer gosta de você. Tenha foco. Para de viver uma vida de dublê. O que nós mais temos no mundo de hoje é dublê de certas coisas. Dublê de rico mesmo, irmão. Vou te ajudar a identificar um dublê de rico. Ele conta tudo que tem e mostra tudo que vive. Rico de verdade não conta nada que tem e não mostra nada do que vive. Quem tem necessidade de mostrar é porque precisa se afirmar, e quem se afirma é porque não conhece realmente quem ele é. Olha o climinha. A gente está criando um monte de ídolos para nós, que a gente está tentando imitá-los para ter o que eles têm, porque estão dizendo que aquilo é bom. E esse é o problema, lindo. Você não precisa virar. Você não precisa ficar milionário. Você não precisa de uma casa maior. Você não precisa de nada do que estão dizendo que você precisa. Você não precisa de avião. Você não precisa de nada. Ah, eu preciso. Não precisa. Confia em mim. Você precisa ter uma missão. Se você tiver uma missão, tudo que for somar, aí é bom. Agora, se não, só te tira do foco. Lindo. A melhor coisa que um ser humano pode ter na vida é uma missão. Uma razão. Falei para esse garoto: meu lindo, todo milionário que eu conheço não ficou rico porque gostava de dinheiro, mas porque gostava de fazer o que fazia. É isso. Trabalhava com prazer, com excelência, com foco, com qualidade, com integral, sabe? Integral. E não começou do dia para noite, foi batendo. E no fim do dia, puf, aconteceu. Mas estava tanto tempo batendo que essas são as histórias que ninguém viu. Você já viu um negócio, todo mundo diz agora: se você quer ficar rico, guarde 10 mil por dia. No final do ano você vai ter 3.650.000. Uau! Você ganha 10 mil por dia? Se você guardar R$5 todos os dias, te sobra R$5 todo dia. Porque eu sou de um tempo, irmão, que para passar o cartão R$5 não dava. Estão colocando um monte de coisa mentirosa na nossa cabeça. Estão fazendo um monte de promessa. Estão dizendo um monte de ideal. Então a primeira coisa que a nossa geração precisa acabar de vez por todas é com esse desejo desenfreado pelo dinheiro que estão colocando no nosso coração. Meu lindo, não faça o que você não gosta só porque dá dinheiro. Ah, irmão, mas então eu não vou trabalhar? Não, então o teu problema é maior. Então a Bíblia já tem uma palavra para você, que é: vai ter com a formiga ou o preguiçoso. Aprende com ela. Trabalha no inverno, trabalha no verão para ter casa no inverno. Aprende com a formiga então. Entende? O foco, o objetivo. Todos os dias tem alguém pagando um preço muito caro para viver uma vida que não é para ele. Todos os dias. É tão simples de resolver, lindo. Calma. Eu vou lembrar de um velho mestre, um guru, meu amigo que está aqui hoje, o Alinor. O Alinor é o diretor da nossa associação evangelística hoje. Mas há 10 anos atrás ele era o meu professor de escola bíblica dominical.
Um dia, o Alindor me chamou na casa dele e fez uma pergunta que destruiu a minha base. Ele perguntou: o que você faz bem feito para Jesus? Aí eu, no alto da minha humildade, disse: tudo. E ele disse: o que você faz? Eu disse: eu sou líder de jovens, eu prego para jovens, dou aula na escola dominical, sou presbítero da igreja, eu ajudo em tudo. Daí ele falou de mim: então, você não faz nada bem feito. Pesado, né? Eu falei: como assim? Ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse: quem não sabe o que procura, quando encontra, não percebe. Aí eu: me ajuda, querido, tem um déficit de aprendizagem, me ajuda. Ele falou: escolha algo para fazer bem feito e com todo o teu coração e tua vida, e é nesse lugar que você vai poder dizer que está fazendo algo bem feito. Aí eu olhei para tudo, eu amava tudo, mas uma coisa eu amava mais: pregar. Eu amava pregar. Aí eu falei: então eu já sei, eu vou abrir mão da liderança da juventude. Éramos 80 jovens que a gente liderava, e era prazeroso demais, irmão, era muito gostoso. Eu amava aquela juventude. E aí ele falou: então faça isso. Aí eu falei: então vou fazer. Aí fui no pastor da igreja, me lembro como se fosse hoje, domingo depois do culto. Eu falei para ele: pastor, eu quero abrir mão da liderança dos jovens. Aí ele falou: pois então domingo que vem é a tua despedida. Aí eu: porque eu pensei que ele ia fazer um doce. Não, fica mais 3 meses, nossa, mais 6 meses. Aí eu falei: ah é, pastor? Né, assim, no nada, né? Daí ele falou pra mim: tu começou dizendo que Deus falou contigo, não foi? Aí eu falei: né, mas às vezes dá pra fazer em 24 vezes, né? Aí, brincadeiras à parte, ele falou: se Deus falou com você, quem sou eu para te parar? Você está livre, domingo que vem é a tua despedida. Irmão, dói quando você foca em algo, porque você vai ter que abrir mão de outras coisas. Dói quando você coloca o teu coração numa coisa só, porque vai te corroer o fato de não ser multitarefa. Você vai ter que focar, você vai ter que colocar um objetivo, porque só persegue aquilo que se sabe e só se alcança aquilo que se persegue. E acabou. Quando você coloca o coração em algo, é impossível dar errado. Que loucura, é motivacional? Não, é bíblico. Persegui, alcancei, só voltei para casa depois que todos os meus inimigos foram destruídos. Lindo, a palavra, ela é um bálsamo para a nossa alma. Perseguir. Agora aqui é o que mais dói, é a fase mais difícil talvez, porque é lutar sem ver, é correr sem ter forças, porque na perseguição não há motivação, não tem dinheiro, não tem recurso. Quando você está perseguindo, é só esforço teu, não existe contrapartida. Irmão, quem é que tem algum médico aqui? Tem uma médica lá. Se der ruim, nós vamos correr para a senhora. Não? Sabe que a senhora tem que socorrer nós, né? Quanto tempo para ser médico? O básico. E tem a parada de ter que trabalhar no hospital lá de meio que de graça, não tem? Que é a residência. Quanto tempo? Depende da especialização. De 2 a 5? 3 a 5? Lindão, 9 anos para começar. É 9 anos você colocando a carinha no livro. É 9 anos você estudando. É 9 anos você ouvindo. É 9 anos sentando. É 9 anos quietinho, para um belo dia alguém dizer: acabou, pode pegar o diploma e vai trabalhar. É 9 anos. Você está disposto? Ela conseguiu. Você ficou estudando para agora alguém perguntar: tem algum médico aqui? Irmão, se você assistir Grey's Anatomy, tu não vai virar médico. Agora, se você colocar a bundinha na cadeira por 9 anos, você vira. Você está disposto a perseguir? Você está disposto? Agora é aqui. Perseguir vai te dar o esforço inicial, mas não vai te dar o final. Perseguir não é suficiente, porque tem gente que persegue, alcança e não vence. E aqui mora aqueles que desistem. Perseguiu,
Quando alcançou, ficou com medo do inimigo e retrocedeu. Não foi até o final. E o mundo está cheio de pessoas que não chegaram até onde Deus quer ainda. Oh, meu lindo, eu quero dar uma motivação extra para você. A melhor coisa da vida de um ser humano é quando ele se encontra no centro da vontade de Jesus. Não há nada que supere esse dia, quando você olha à tua volta e diz: é aqui. E eu não estou falando de resultado, não. Eu estou falando que é o dia que você descobre a missão que você nasceu para viver, e você está chegando perto. Você diz: que é isso, irmão? É a melhor sensação do mundo. É mais do que um carro novo, é mais do que uma casa grande, é mais do que dinheiro na conta, é mais do que tudo. Porque o que é isso, irmão? Isso te dá delícia, vontade de dormir. Dorme, acorda gostoso. É diferente, até o teu problema te alegra. Doido, né, irmão? As tretas te motivam, porque você está no lugar certo. Você tem um propósito. Eu sempre digo para os meus amigos de viagem, nós temos o nosso grupo de viagem, a nossa equipe, são 8 pessoas. Irmão, viajar é uma tortura. Deixa eu falar, tal do aeroporto, sangue de Jesus tem poder. Pega avião, faz check-in, check-out, e você chega, e tem que dar a identidade, e eles têm que ver se você pode voar, aí abre coisa, vê mala, e você fica lá esperando. Aí que rico não sabe o que é isso, né? Porque a gente tem que ficar 3 voos para chegar no lugar. Aí viaja na madrugada toda, 4, 2 horas da manhã, e aí todo mundo chega uma hora que tá todo mundo com um cara assim de bumbum, vontade de voltar para casa, ninguém mais quer estar ali, mas daí a gente fica. E eu sempre digo para os meus amigos, sabe qual que é a lógica nossa? Porque eu vou te falar, quantas pessoas que viajam, que você conhece? Não, vai ser ruim, não vou falar nada não, fica quietinho. Aí, é que eu conheço todo mundo, é tudo meu amigo. Aí, eu falo para eles, sabe qual que é a graça da gente estar aqui pagando preço alto? Porque a gente sabe o que está fazendo. E quando a gente volta para casa, volta arrebentado, cansado, mas a missão está cumprida. E não existe nada melhor do que missão cumprida. Quando uma pessoa levanta com a placa dizendo: eu era viciada há 30 anos, uma palavra chegou na hora certa e Deus me libertou. Valeu a pena. Viaja, pega avião, se for 30 avião, pega, faz o que você quiser, mas vale a pena. Imagina essa senhora que tem o privilégio de ver às vezes um diagnóstico reverter na frente. Uau! Quando você está no teu propósito, até o que te incomoda é bom. É que a gente está no mundo perdido, irmão. Cada um pensa cada o que quiser. Aí, vamos terminar. Porque o Davi ainda está na guerra. Ele perseguiu, ele encontrou. E agora é o que define quem você é e se a tua missão está clarificada para você. É aqui. Quando você está na frente do teu inimigo, quando você encontra o inimigo, perseguiu, encontrou, agora é o que você faz que define o final da história. E aí? Perseguiu e encontrou. E aí? E aí? Vai bater de frente? Vai suportar o ataque? Vai suportar os inimigos dizendo que você não vai conseguir? Vai ir até o final? Não vai desistir? E aí, bebê? É agora que a razão de você ter chegado naquele lugar faz-se dizer se você vai suportar ou não. Porque todo mundo, quando o propósito não está claro na vida, é nesse lugar da história que desiste. Porque a gente paga um preço até um tanto. Tem um momento da vida que a gente já não aguenta mais, a não ser que a gente saiba o porquê está aonde está. Lindo. Eu poderia contar algo sobre mim aqui, porque já vivi essa fase de chegar no campo de batalha e ter que tomar decisão, sabe? De ir que é frágil, contrário a tudo, ouvindo palavras pesadíssimas, de coisas que doíam tanto quando eu ouvia, e ter que bater de frente. E, irmão, dói demais esse começo, porque
Você precisa ter muita certeza para tolerar o peso da espada. Você precisa ter muita certeza e convicção para bater de frente com o inimigo. E aí, por isso que aquele dia mudou a minha vida. Quando você não sabe o que procura, quando encontra não percebe. Porém, quando você sabe o que procura, quando encontra não desiste. Quando encontra não vai embora. E é aqui que a gente divide os meninos dos homens. É aqui. Tenha certeza do que você quer, lindo. Mas antes de ter a certeza do que você quer, tenha certeza do que Deus tem para você. Porque sem isso você não é nada, não adianta. É patinar e patinar. É viver a pressão dos outros e não alcançar a plenitude da alma. Porque, lindo, eu vou te falar, tá? É uma coisa doida. Quem gosta de carro sabe o que eu vou dizer. Todo mundo que gosta de carro compra um carro pensando no próximo. Sim ou não? Casa é igual. Todo mundo que gosta de casa compra uma casa pensando na outra. O ser humano é assim. Nada material supre o nosso desejo desenfreado da conquista. Porque mais gostoso que ter é conquistar. Então, a gente, ser humano normal é assim. Você sempre está pensando no próximo passo. Ou seja, carro nunca vai trazer contentamento. Casa nunca vai trazer contentamento. Bem material nenhum consegue gerar contentamento no coração do ser humano. Agora, a missão é uma coisa doida. O dia que você descobre, você não precisa fazer mais nada na vida. Se você fazer aquilo do 0 aos 100 anos, você vai fazer sorrindo, feliz, alegre. Porque aquilo te traz prazer de verdade. É a única coisa na vida que você não pensa no próximo passo quando descobre. Missão. Quando você descobre a tua missão, você não quer outra. Você quer aquela pro resto da tua vida. Meu lindo, posso falar qual é a minha missão? A mesma há 10 anos. E sabe quando? Até quando? Até morrer. Vou estar com 104 anos, velhinho. Vou pedir para ligar a câmera. Vou fazer meu último vídeo pro canal. Gente, se inscreve, tá quase pertinho de bater 10 milhões. Quero olhar para o lado, quero ver a minha chefe, a mesma chefe, a Paula, trabalhada no Botox. É, mano, ela é boa, custa caro, toda reformadinha. É tu, nega. Quando nós chegamos juntos, não tinha nada, nem eu nem tu. Pobre de maré, maré desci. Aí te conheci. Você somou pro meu propósito como ninguém. Quero olhar pros meus meninos, pros meus netos, pros meus filhos, pros 3 só, porque eu também já acabou. Tudo cheio de Jesus. Apaixonado pelas coisas do Senhor. Nesse dia não vou olhar pra garagem. Não vou olhar para casa, não vou olhar para o saldo. Só vou olhar para quem de verdade é importante. E essa é a loucura da vida, lindo. Pare de correr atrás daquilo que não vai ter graça nenhuma quando o de verdade chegar nos teus olhos. E isso é: só terminei quando todos os meus inimigos foram derrotados. Combati um bom combate. Acabei a minha carreira, guardei a minha fé. Aleluia! Missão cumprida. Check. Isso é persistência de verdade. Persegui, encontrei e venci. Persegui, encontrei e venci. Eu quero declarar no nome de Jesus sobre a sua vida: você vai encontrar a sua missão. E a sua missão vai ser extraordinária. E você não vai só encontrar, você vai alcançar. E no dia que alcançar, você não vai ter medo. A coragem vai dominar o teu coração. E as suas decisões serão em direção a vitória que te espera. Então creia nessa palavra. Você vai perseguir, você vai alcançar e você vai vencer, em nome de Jesus.
venceu, Adão venceu, José venceu, Neemias venceu, Josué venceu, Mefibosete venceu, Jesus venceu. Jesus venceu, veio com uma missão: morrer pelos pecadores. Amou quando nós ainda éramos pecadores. Venceu. 3 anos e meio, foi para a cruz, morreu no nosso lugar e ao 3º dia ressuscitou. Venceu, venceu, venceu. O apóstolo Paulo foi até o final, combateu um bom combate, guardou a carreira, sua fé, venceu. Agora é você, bebê. Só 3 do Ru. É você. É você. Tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida, em nome de Jesus, você vai descobrir, você vai alcançar, você vai vencer. Não serão pelos motivos errados, serão pelos motivos certos. O motivo vai te dar paz, vai te dar coragem e no final vai te dar a vitória. Jesus, é isso que queremos. Não queremos viver pelos motivos errados, não queremos perseguir pelos motivos que não são os que o Senhor tem para nós. Deus, no nome de Jesus, chega de viver perdido. Chega, Senhor Deus, de bater em portas que o Senhor não quer que a gente bate e sequer entre. Jesus, nós queremos a visão que o Senhor tem sobre nós, o que o Senhor sabia que a gente não sabe, quando antes de nascermos o Senhor já havia planejado sobre nós. Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Jesus. Senhor, para que tenhamos no mundo médicos cheios da Tua presença e vivendo de maneira feliz no que fazem, advogados, juízes, promotores, engenheiros, administradores, Senhor, em todos os aspectos, em todos os lugares da sociedade, que tenha gente vivendo de maneira plena o propósito para o qual nasceu, para a glória do Teu nome, porque é só isso que importa. Não é o dinheiro que bate na conta no final do mês ou no início dele, mas é a paz que invade o nosso coração quando a cabeça se deita no travesseiro. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Não seja precipitado, ou o preço de ser precipitado. Essa é uma palavra que eu quero muito que você ouça até o final. Se livre das distrações e fique com a gente. Vai ser importante e vai ministrar ao seu coração. Eu só quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, meu lindo. O nosso sonho é que em breve seremos 10 milhões de pessoas aqui nesse canal, para a glória do Senhor Jesus. Quanto mais gente, mais pessoas abençoadas pela palavra, e esse é o nosso desejo. Então, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Se você for abençoado por essa palavra, não esquece, já curte agora e manda para todo mundo. Comenta, essas coisas todas que vocês sabem, tá bom? Já fez? Vambora! Eu tô gostando demais de vocês. Vocês são muito lindos. Obrigado. É verdade esse bilhete. Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 22, diz o seguinte: olha, assim Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho. Lembra? Eles estavam lá. Lembra? O Mar Vermelho abriu, eles passaram. Vocês estavam comigo? E eles saíram para o deserto de Sur. E foram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. Não encontraram. Aí, quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que beberemos? E ele clamou ao Senhor,
E o Senhor lhe mostrou uma árvore que, quando ele lançou nas águas, se tornaram doces. E ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali os testou. E disse: se diligente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Agora olha que doideira. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água potável e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Meu Deus, meu papai, meu lindo, isso aqui, quando eu entendi esse negócio, eu fiquei, sabe quando você fica perplexo? Que você fica, Jesus do céu. Você precisa entender uma questão geográfica, que é esclarecedora para você ter a noção do que está acontecendo aqui. Olha aqui. O povo estava preso no Egito. O povo foi liberto do Egito. O povo passou o Mar Vermelho. E agora o povo estava no deserto. Fechou? Indo para onde? Canaã. Mas agora olha que interessante. A escassez do deserto, ela é natural. O deserto não é um lugar onde você tem comida e abundância, água e abundância. Não, o deserto é um ambiente de teste. O deserto é um ambiente de provação. O incrível é pensar que esse povo andou 3 dias nesse deserto. 3 dias. 3 dias, se você olhar de maneira geográfica de onde eles saíram para onde eles chegaram, significa que eles andaram 160 quilômetros. Só que eles estavam extremamente reclamões, porque parece que essa era uma característica do povo. Nossa, eles estavam todos enfurecidos. Tem que encontrar água, tem que encontrar água. Aí são precipitados. Sabe o que eles fizeram? Tomaram a água de Mara. E é Mara porque a água era amarga, por isso esse é o nome. Aí a Bíblia diz que eles tomaram da água. A água é amarga. E reclamaram com Moisés: olha só, nós estávamos no Egito, pelo menos lá tinha água, porque no Egito tinha água em abundância mesmo. Lá tinha água, olha que absurdo. A gente está aqui agora, tomando água amarga no meio do deserto. E aí o Moisés: oh meu Deus, de novo esse povo ignorante e chato, já estão incomodando no 3º dia. E aí Moisés ora. E aí Deus diz para Moisés: olha Moisés, faz o seguinte, pega aquele pedaço de árvore e coloca sobre a água vai ficar doce, você vai dar de beber para o povo, mas fala para eles que aquilo que veio sobre o Egito não vai vir sobre eles, só que eles têm que me obedecer, eles têm que parar com essa palhaçada de reclamação toda hora, é passagem, vai para o destino. E aí Moisés fala para o povo: gente, olha aqui, se vocês obedecer, nenhuma maldição que sobreveio sobre o Egito vai vir sobre vocês, mas os olhos de vocês têm que estar fixados no Senhor. Então, pelo amor de Deus. Aí olha que doideira, beleza, eles receberam a palavra, tomaram água doce e andaram até um lugar chamado Elim. Agora a irritância acontece aqui. Sabe quantos quilômetros Elim fica de Mara? Quantos vocês acham? Eles andaram 160 quilômetros até chegar em Mara para tomar água salgada, amarga. Sabe quantos quilômetros de Mara até ali? Você não vai acreditar. 13 quilômetros. O quê? 12 águas de fontes e 70 palmeiras a 13 quilômetros. Mas porque foram precipitados, pararam em Mara para tomar água amarga. Eles andaram 3 dias. Se continuassem andando mais 1 hora, teriam chegado no melhor lugar que poderia existir no meio daquele lugar. Um lugar chamado Elim, cujo significado é árvores. Eles sairiam de Mara, águas amargas, para um lugar chamado Elim, árvores. E esse é o problema de ser precipitado, porque todas as vezes que somos precipitados, trocamos Elim por Mara. Todas as vezes que somos precipitados em agir, precipitados no falar, precipitados em tomar decisões, nós trocamos a água doce pela água amarga.
E aí, quando tomamos da água amarga, dizemos: oh, por que Deus? Aí Deus diz: lindo, se ao invés de reclamar tivesse andado mais 11, 13 quilômetros, teriam chegado ao lugar aonde eu havia já predestinado a vocês. E aqui, lindo, eu entro em um momento necessário para nós. A maioria dos problemas da nossa vida são ocasionados porque não fomos sábios na hora de decidir, fomos precipitados. E já dizia o velho provérbio: o apressado come cru. E esse é a gente. Se esperássemos, se orássemos antes de decidir, se continuássemos caminhando mais um pouquinho, não estaríamos colhendo o que estamos colhendo. E às vezes a colheita está exatamente atrelado à nossa precipitação. 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 Saiu. Glória a Deus. Entendeu? Para pensar. Simples. Analisa você. Analise a sua história. Perceba o que você vive e tente encontrar o porquê você está vivendo o que vive. Você vai encontrar uma decisão sua no meio da história. Para quem casou mal, é só você olhar a decisão que tomou. Foi você que escolheu o bebê. Se tivesse esperado 15 minutos, o príncipe tinha chegado, mas preferiu o sapo. Agora aguenta. O mesmo vale para o príncipe que estava atrás da princesa e casou com a Fiona. Na vida tudo é assim. Nós pagamos um alto preço quando paramos onde deveríamos caminhar. A vida nós pagamos um alto preço quando ao invés de decidir nós deveríamos calar. Todas as vezes que nos precipitamos passamos vergonha. Isso é comum, isso é natural. Só que isso parece que não nos ensina. Sabe, a Bíblia tem um provérbio que eu acho maravilhoso. A Bíblia diz o seguinte: até o tolo, quando fica em silêncio, passa por sábio. E a gente que pensa que é sábio e não cala a boca vive pagando o papel de tolo. Então, meu lindo, há uma verdade embutida no texto que, é claro, precisava um pouquinho de uma informação de quilômetros, que se você que caminhou 3 dias caminhasse só mais 1 hora, chegaria no destino. E o que fez você parar foi o quê? Precipitar. Precipitar é fazer antes da hora, é mexer antes da hora. Então, eu quero que você olhe para a Bíblia, olhe para você e encontre razões para não repetir. Olhe para a família e encontre razões para não se precipitar em áreas que alguém já se precipitou e tomou decisões equivocadas e perdeu muita coisa da vida. Quer ver uma coisa absurda? A Bíblia tem histórias de pessoas que se precipitaram e colhem consequências às suas gerações até hoje. A Bíblia havia prometido um filho para Sara e Abraão. Quem lembra dessa história? O nome do filho é Isaac, o filho da velhice, o sorriso, a alegria. Só que olha que interessante, Deus prometeu, a Bíblia diz que Deus está indo para Sodoma e Gomorra para destruir os 2 seres, mas o Senhor estão na frente da casa de Abraão e dizem para Abraão: Sara, que está dentro da tenda, ri, porque diz: puxa, a gente é muito velho, isso não vai acontecer. Só que tem uma palavra, a palavra é: eu vou dar um filho. Pronto. Agora, olha que loucura, Abraão quer o filho, Sara quer o filho. O que precisa fazer? Esperar. Eles não esperam. Sara pede para que uma das suas servas, chamada Agar, se deite com Abraão. E deste encontro
precipitado, nasce um filho chamado Ismael. Ismael é os árabes, os povos árabes, é a descendência. Isaac é o povo judeu, porque Deus cumpriu a promessa, só que agora Abraão já colheria do fruto de ser precipitado, porque agora já tem uma outra semente. De um lado Ismael, de outro lado Isaac. Sabe o que aconteceu? Uma guerra que dura até hoje. Olha que loucura. O fato de Abraão e Sara ter sido precipitados gerou uma guerra que ao longo da história não se acabou. A guerra do povo árabe com o povo judeu é uma guerra de irmãos, mas fruto de um homem precipitado. Nós chamamos de pai da fé, mas entenda que toda ação tem uma reação. E quando somos precipitados, a reação da ação nunca será boa. Todas as vezes que falamos fora de hora, erramos. Todas as vezes que tomamos uma decisão que eu não deveria tomar, erramos. Porque o preço de ser precipitado é colher a vergonha de não esperar o tempo certo para agir. Se eu puder te dar um conselho, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa que seja importante e que tenha o poder de mudar o seu destino, o curso da sua história, 15 minutos, pare para pensar e pergunte para o Senhor se esta é a vontade dEle. Se você fazer este exercício, simples exercício, e esperar a resposta, a sua vida muda de maneira drástica, porque ao invés de você ser precipitado, você vai viver de maneira premeditada, porque tudo Deus já planejou. E se você quiser acessar aquilo que é a vontade dEle, você precisa perguntar. Não haja sem uma resposta, mesmo que ela pareça óbvia. Eu preciso te contar algo e que mexeu comigo. Nós estamos gerando uma associação evangelística. Talvez seja o primeiro vídeo que eu falo sobre isso. Nós temos experimentado no país aonde vamos um grande número de pessoas que se convertem ao Evangelho, que se entregam a Jesus, que dizem: eu quero viver Cristo, e estão sendo transformados pela decisão. Só que entendemos que por eu ser um evangelista, eu não consigo fazer o pós, e nem devo, porque eu sou um evangelista. Mas a associação, ela nasce com um objetivo: ajudar aqueles que estão tomando essas decisões. Então nós geramos a associação está gerando como se fosse um pré-discipulado, que vai ajudar essas pessoas que tomaram a decisão a permanecer no caminho e se encontrarem em Jesus. Porque na verdade é isso que importa. No fim é tudo sobre as vidas e é tudo sobre Cristo. Não tem a ver com a gente. Então isso é a associação já está gerando. A gente tem planos audaciosos. Todo mundo que aceitar Jesus ganhar uma Bíblia de presente. É o nosso sonho, a gente está fazendo, está trabalhando, está acontecendo. Agora olha que interessante. Há dias atrás, eu estava atrás de um lugar para alugar ou adquirir, comprar para a associação. E agora, olha que tentador, eu recebo uma ligação de uma pessoa muito próspera e de um amigo que perguntou para mim: David, como está a associação? Eu falei: está tudo bem, está acontecendo, tudo está pronto, tudo aprovado, Deus tem abençoado, a equipe é maravilhosa, está lindo. Ele falou: você já tem um lugar? Eu falei: eu estou atrás desse lugar. Ele me disse: encontre o lugar que eu vou dar o prédio para vocês. Eu disse exatamente igual você: glória a Deus! E eu encontrei um prédio, 3 milhões de reais. Liguei para ele e falei: irmão, é 3 milhões de reais o prédio. Ele falou: pode comprar. Eu disse igual a você: glória a Deus. A única coisa que eu não fiz foi perguntar para o Senhor. O fato de ter condições não significa que essa é a melhor decisão para se tomar. O fato de ter alguém que dê não é isso. Não pode ser isso. Esse é o problema. Quem se move pelo óbvio vive de maneira precipitada. Não é óbvio que vai acontecer. Não é óbvio.
Se você quer viver o sobrenatural, nunca será óbvio, sempre será surpreendente, sempre vai ser diferente do aquilo que você criou como expectativa. Permita Deus surpreender você, pelo amor de Jesus. Eu vou dizer de novo porque eu amei falar isso. Permita ser surpreendido por Jesus, porque isso é maravilhoso. Não tente viver pelo óbvio. O óbvio sempre será boring, chato, por mais que pareça legal. Irmão, eu fui ver o lugar, lindo, maravilhoso, achei um espetáculo. Só que quando eu estava descendo assim a rampa do lugar, o Espírito Santo falou no meu coração: assim? Sem nem me perguntar? De maneira clara eu senti isso no meu espírito. E aí o corretor de imóveis perguntou para mim: e aí? Vai ficar com o prédio? Coçando, dinheirinho para pingar na conta já. Top! Vamos para lá, vamos, tá ganhado. Aí eu: não sei, cara. Como assim não sabe? Aí eu falei isso aqui: eu preciso que Deus fale comigo. Eu vou fazer uma oração e eu vou pedir uma resposta. Se Deus não me responder em 24 horas, eu não vou comprar. O corretor ficou assim: como assim? Eu dependo de Deus então? Imagina o tanto que esse corretor não deve ter orado, irmão. Fala com ele, Jesus. Fala com ele. Ai, Jesus. Só que de um outro lado eu atravessei a rua na frente do lugar, dobrei os meus joelhos. Eu sou meio doido, irmão, eu não estou nem aí para ninguém. O que eu vou falar? Eu quero orar, preciso falar com Jesus. Dobrei o joelhinho na calçada, no meio da rua. Não no meio da rua, na calçada, senão seria atropelado. E eu falei isso aqui: Jesus, temos o dinheiro, temos o lugar, agora só falta a tua resposta. Em 24 horas, Senhor, se o Senhor não me der um sinal, uma resposta, eu não vou comprar. Amém. Falei para minha equipe, falei para o corretor e fui embora. Passou 12 horas, nada. Passou 24 horas e nada. Deus não falou. Você acha que eu comprei? Não, porque Deus não falou nada. Omissão não é resposta. Ou silêncio, perdão, não é resposta, porque Deus não é omisso. Silêncio não é resposta. Silêncio é a inércia. Permaneça na inércia. O corretor me ligou: e aí? Deus falou contigo? Como que eu falo para o corretor que Deus não falou comigo? Aí eu falei para ele exatamente isso aqui: não, Deus não falou. Ele: e se eu melhorar a condição? Aí que mora o segredo. Não tem mais a ver com o recurso, agora tem a ver com a resposta. Não tem mais a ver com o óbvio, tem a ver com o sobrenatural de Deus. Porque o meu sonho era aquele prédiozinho de 3 milhões. Vai saber o que Deus tem para frente para não ter falado nada. Ou eu creio, ou eu não creio. Por mais que não seja óbvio, eu prefiro crer. E o sentimento do meu coração, que Deus invadiu dias depois, foi: se nós estivéssemos naquele lugar, começaríamos pequenos e engessados, perto do que Deus tem para fazer. Ponto. Grave o que eu vou te falar. É melhor caminhar 1 hora mais com sede do que parar para beber águas amargas. É melhor viver às vezes num limbo sem resposta do que tomar uma decisão precipitada e colher dela a vida inteira. Portanto, aquieta o coração, aquieta a alma. Não tente fazer aquilo que ainda não está no tempo de fazer. Não decida, não vá, não toque, não pegue, não faça, até que haja uma resposta.
porque ser precipitado custa muito caro. Todas as vezes que um forno se abre antes da hora, a obra não é perfeita. Então, espere o tempo, mesmo que isso te faça ficar com um pouquinho de sede por mais algumas horas. Jesus, abre os nossos olhos, Senhor. Não permita que sejamos apressados a ponto de atrapalhar a Tua vontade, a ponto de boicotar os Teus planos sobre nós, Jesus. Pelo contrário, abre os nossos olhos. Nós queremos a Tua vontade plena, perfeita e agradável. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e que de verdade uma nova estação nasça sobre você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.